Neste especial Mês das Mulheres, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro preparou uma série de eventos dedicados a causas de interesse do público feminino. Entre essas atividades, não poderia faltar um bate-papo com uma mulher forte e determinada, cuja trajetória de vida e as realizações profissionais inspiram a todos nós, homens e mulheres. Glória Pérez é uma renomada autora, escritora, roteirista e produtora brasileira. Iniciou sua carreira na televisão em 1979 e, ao longo desses 45 anos, lá se foram 13 novelas de sucesso e muitas séries e minisséries. Um de seus grandes trabalhos, a novela Caminho das Índias, foi a primeira produção brasileira a receber um Emmy internacional. Em outro de seus trabalhos, a novela O Clone, Glória foi premiada pelo FBI e pelo DEA por sua campanha antidrogas. Essa escritora, com o poder da sua escrita, conseguiu adentrar nos lares brasileiros para apresentar novos mundos, promover a diversidade, enfrentar preconceitos e dar luz a questões sociais e éticas relevantes. Tudo isso sem temer as polêmicas e sem perder a ousadia. Meus amigos, essa mulher, como diria uma de suas icônicas personagens, Dona Jura, não é brinquedo não, hein? Recebam agora, com uma calorosa salva de palmas, a grande Glória Pérez. Bom, vamos lá. Primeiramente, Glória, muitíssimo obrigada por ter aceitado esse convite do TCM Rio. É uma honra para todos nós ter você aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho uma grande amiga aqui, a Elbinha, que eu acho que é amiga de vocês todos também. Um carinho muito grande. E ser recebida com esse calor com que você me recebeu, querida. Muito obrigada. E eu quero falar aqui que, realmente, você está diante de uma grande fã sua, porque eu sou noveleira de carteirinha. Minha novela favorita é O Clone, que passou quando eu tinha 13 anos, e desde então eu sou realmente muito apaixonada por esse universo de novelas. E é um presente para mim estar aqui. E é um presente que eu realmente quero dividir com todos vocês. Então, é lógico que, na parte final, a gente abre para perguntas, mas não precisamos esperar. Quem quiser fazer uma pergunta, levante a mão, vamos participar desse bate-papo. Porque a gente já teve a oportunidade, a Glória é uma mulher muito famosa, então a gente já teve a oportunidade de assistir outras entrevistas com ela. Mas de fazer a nossa entrevista, de participar ativamente, é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui hoje. Então, eu vou aproveitar para caramba e eu quero muito que todo mundo aqui aproveite também. Vamos lá. Vamos começar, então. Bom, vamos falar um pouquinho da sua infância. Eu fiz um dever de casa. Você é nascida aqui no Rio, mas com 20 e poucos dias de vida já foi para o Acre. Como que foi a sua infância? Olha, os meus pais são do Acre, já eram do Acre. Eu vim nascer aqui no Rio porque não tinha maternidade lá. Era primeiro filho, minha mãe ficou com medo, tinha uma irmã aqui, daí eu vim. Nasci lá na Promatre e, assim, tipo 15 dias depois, estava no Acre de novo, e onde eu passei minha adolescência inteira. Eu acho que sempre essa primeira janela para o mundo diz muito a respeito de tudo que eu fiz depois. Foi o chão para tudo que eu fiz depois. E vamos por quê? Vocês podem imaginar o Acre de 70 e tantos anos atrás? Então, foi ali que eu cresci. Rio Branco era uma clareira, o horizonte era a floresta. E você tinha que adivinhar o mundo para além daquela floresta. Então, vejam que eu tive que exercitar desde muito cedo a imaginação. Nós tínhamos revistas que chegavam, assim, com 6, 7 meses de atraso, pelas embarcações. Então, através daquelas revistas, eu via a cidade grande, eu via o mar, mas eu não sabia como era. Tudo eu tentava imaginar como é que seria ver aquilo.
Então, eu acho que isso eu trouxe para o resto da vida, essa curiosidade de saber o que tem para além. Isso explica também, eu acho que muito, essa busca de saber o que está para além do seu tempo. O que aquelas coisas que você só vislumbra por entre as folhagens, né? O que existe, o que elas são realmente. É atravessar essas folhagens e chegar a enxergá-las. Foi isso que me moviu quando eu escrevi O Clone, quando eu pensei na internet, quando ninguém falava dela, ainda não era uma realidade para todos, mas todas essas coisas estavam ali. Era uma questão de você querer, de você ter esse ímpeto de atravessar e de se fazer a pergunta, onde é que isso vai dar? Eu quero ver, eu quero enxergar. Eu acho que é isso. E também o Acre é um local onde as pessoas... tem pessoas de todas as regiões do Brasil ali. Isso é uma coisa importante. O Acre da minha época era um Acre de aventuras. Os meus pais foram a primeira geração nascida no Acre, né? Então, era um lugar assim, para onde, atraídos pelo sucesso da borracha, e a colonização básica nordestina, foram nordestinos que ocuparam a Amazônia. Mas, no período áureo da borracha, você tinha árabes, tinha judeus, tinha gente de todas as nacionalidades. Isso, para mim, foi muito importante, é outra coisa que também fez parte e ficou sempre comigo. A diversidade, para mim, é uma coisa muito natural. A diversidade de olhares, de culturas, de ponto de vista. Eu nunca tive problema com isso, porque eu nasci e cresci num lugar onde a diferença era o normal. Entende? Ninguém pensava da mesma maneira. Você tinha outras culturas, tinha os árabes com seus costumes, tinha os judeus com seus costumes, tinha os nordestinos com seus costumes. E conviver naturalmente, crescer em meio a essa diversidade. O Acre não é uma terra que, como você vê no Nordeste, ou em outros lugares qualquer do Brasil, que tem uma história, e ali se faz uma cultura e uma tradição próprias. O Acre nasceu dessa mistura de aventureiros que foram para lá. Então, era diferente, entende? Eu percebo essa diferença. E eu percebo que isso me acompanhou. Eu lido muito, eu sempre escrevi muito sobre diversidade, porque, para mim, esse é o natural, não é o extraordinário. E no Acre, aliás, em toda a região amazônica, é uma região cercada por muitos mitos, muitas Sim. lendas. E tem uma lenda em especial que eu gostaria que você contasse aqui para a gente. Uma lenda que eu já usei, inclusive, em novelas e tudo, e na minissérie Amazônia também usei, que são os filhos do Boto, né? Que realmente era uma coisa muito presente. Eu, por exemplo, quando criança, conheci pessoas que eram filhas do Boto e eram socialmente aceitas como filha do Boto. E aí, você estava me perguntando lá, a gente estava falando disso. Por exemplo, naquela época, a virgindade era uma coisa muito importante. Então, dizia-se assim, a moça se perdeu, né? Era a expressão que se usava para designar uma moça que tinha perdido a virgindade. E, quando a moça se perdia, ela perdia também o seu lugar social, né? Ela se tornava, ela poderia até ir para um bordel, expulsa de casa, porque ela não tinha mais espaço. Ela envergonhava a família, trazia essa vergonha para a família, e também não tinha mais espaço, porque nenhum rapaz ali ia querer casar com uma moça que já não era virgem. Isso pode parecer até engraçado hoje, né, que as coisas evoluíram tanto nesse sentido, mas era uma situação muito dramática para nossos avós, para nossos bisavós. Eram situações que podiam dar em suicídio, em coisas assim do tipo. E quando, por exemplo, se a moça tivesse se perdido com o Boto, ela estava socialmente desculpada, porque aí ela teria sido vítima de algo maior do que ela. Não foi por safadeza, por sem vergonhice, entendeu? Ela foi vítima do encantado. Isso faz a diferença social que a inclui, né? E esse movimento é uma coisa muito interessante. Eu posso pular para um outro ponto. Eu usei em Amazônia também,
essa coisa social. A Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, e aí eu vou fazer um parênteses, o Chico Mendes, por exemplo, ele também contava que ele foi açoitado pelo Caboclinho da Mata, que é uma entidade que, quando a pessoa caça mais do que o necessário, espanca o caçador. E o Chico Mendes, que tinha toda aquela cabeça política e tudo mais, ele chegou em casa arrasado porque levou uma surra do Caboclinho da Mata. Caçou mais do que devia. Então, para você ver como o mito é presente nesses lugares onde a natureza é tão forte, né, que te esmaga, que te desafia o tempo inteiro, a cada dia. Mas o que eu ia contar? Em Amazônia, por exemplo, esse movimento social é que diz respeito a mulheres também. Eu estava pintando como é que a época do auge da borracha. Então, tinha o grande seringalista, que tinha uma mulher que era toda voltada, toda dentro dos moldes de como devia ser uma mulher de respeito, né, na época, e toda apegada àquelas regras. E ela tinha uma irmã que era um tipo mais transgressor. Eu gosto de tratar da transgressão, as minhas heroínas são sempre transgressoras, e essa que eu vou contar agora, a Beatriz, é a transgressora de Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. A Beatriz ficou apaixonada pelo aventureiro Galvez. Foi pega com o marido na cama do casal. E, evidentemente, o marido, indignado, se separou dela, voltou para Portugal e a largou. E o Galvez largou ela também, porque era um aventureiro. Então, como ficava a situação dessa Beatriz? A irmã quase morreu. O que é uma mulher separada? Uma mulher separada não podia nem ser convidada a frequentar socialmente ambientes, nem ser convidada para a casa de um casal, mesmo que aquele casal tivesse sido amigo dela até a véspera. Ela era um perigo. Ela traria também uma suspeita para que aquele casal não fosse tão digno diante da sociedade quanto parecia. A Beatriz era um tipo de transgressora, isso que eu quero mostrar, que não é aquela mulher que vai bater de frente com os preconceitos, né? Que vai bater de frente. Ela vai, da mesma forma que Jade, buscar recursos de sobrevivência dentro da própria organização, dentro da própria cultura. Então, o que ela faz? Ela se veste toda de preto, desembarca em Manaus e diz: estou viúva. Ela não está viúva. Aí inventa que o marido morreu no afundamento de um navio. Mas, com este recurso, ela é inserida de novo dentro da sociedade sem problema nenhum e continua sendo uma mulher respeitável. Então, isso, quando a gente faz isso em novela, eu gosto muito, quando eu escrevo sobre época, de mostrar as coisas como realmente era, sem introduzir nenhum tipo de discurso de questões que estão sendo levantadas hoje. Porque eu acho que, quando você mostra exatamente o que era e o grau de sufocamento e de impedimentos que uma mulher tinha naquela época, é a forma de você enxergar aquilo e dizer: meu Deus, como é que a gente chegou, então, até aqui? Né, onde houve as pessoas foram liberadas, as mulheres, de muitas coisas que antes aprendiam. E é uma forma de você homenagear as mulheres anônimas e não anônimas e conhecidas, que lutaram e que romperam essas barreiras. Você só pode homenagear essas mulheres mostrando como era. Aí você vai ter a ideia do caminho, dos muros que elas tiveram que quebrar para a gente ter os privilégios que tem hoje, que são poucos ainda, mas tem, né? Não dá para comparar, nenhuma de nós é mais Beatriz, nem tem que dizer que o filho é do Boto. Então... Sem dúvida, a gente percebe uma evolução, mas sempre quando a gente vê uma novela retratando uma época antiga, ou até mesmo um filme, como a gente teve aqui outro dia, a gente também percebe as semelhanças, né? As coisas que ainda restam a serem combatidas. E é muito importante esse olhar também, né? Ah, sim, porque tem coisas que não mudam, né? Você estava comentando ali, o que é uma grande verdade, por exemplo, a exigência da maternidade, o olhar de que uma mulher ainda continua sendo incompleta se não tiver um filho. Eu tenho, por exemplo, eu gosto muito do TikTok, eu sigo muita gente lá, as pessoas mais diversas, até cachorros eu sigo, alguns gatos, um papagaio. Verdade, tem pessoas interessantíssimas e bichos interessantíssimos.
Então, eu resolvi, começou a aparecer uma grávida, eu resolvi seguir as grávidas, as garotas grávidas de agora, para ver como é que era. Então, percebi uma coisa interessantíssima. Tem umas, por exemplo, que acham que se você não tem que ir para o hospital, tem que ter o filho em casa, se você não tiver a dor da maternidade, a dor do parto, você não é completamente mãe. Eu achei isso extravagante, eu acho. Mas é uma questão. Você sabe, na cabeça de muitas dessas garotas de hoje, o parto necessariamente tem que ser vivido com dor, para que você se sinta mãe. É gozado, porque às vezes a pessoa precisa de uma cesariana, precisa, mas ela está pedindo ao médico que resista até o último minuto. Eu vi várias assim. É uma questão que permanece, né? Uma ideia, uma idealização de maternidade que nenhuma mulher é menos mãe por causa da maneira como aquela criança nasceu. Mas... E, Glória, falando um pouquinho de você, de onde que veio essa sua vontade de ser escritora? Foi uma coisa desde criança? Eu acho que sempre foi. Eu sempre quis duas coisas na vida que me interessaram muito. Escrever histórias, talvez por esse ambiente onde eu vivi, e que vocês podem imaginar que essas pessoas que eu descrevi agora, vindo de fora e tudo, de vários lugares, elas tinham todas uma história de vida deixada para trás. E eram todas histórias folhetinescas. Pessoas que deixaram filhos, que nunca mais viram mulheres, então, de vez em quando, tinha um reencontro. Essas situações folhetinescas eram muito presentes ali, que faziam parte de uma sociedade constituída assim. As pessoas iam, deixavam a família para trás. O que aconteceu com aquela família? Às vezes, eles nunca ficavam sabendo, e, às vezes, a família aparecia. Às vezes, eles já estavam casados de novo. Eram vivências de folhetim mesmo, né? Que agora eu cheguei a esquecer o que você perguntou. Não, se foi desde a infância que você já Sim. tinha essa vontade. Então, eu sempre tive dois desejos. Contar histórias, talvez porque eu tenha vivido nesse meio de vi grandes histórias emocionais serem vividas ali, e estudar a história. E fiz as duas coisas. Houve um momento na vida em que eu tive que decidir. Eu tinha acabado a história aqui na UFRJ, fiz o mestrado, e quando chegou na hora de defender a tese, foi o meu encontro com a Janete. E aí eu tive que decidir. Então, eu larguei a história, não defendi a tese, e fui trabalhar com a Janete. Mas você traz essa experiência, esse olhar da história para o seu trabalho, porque é o ser humano no espaço e no tempo, né? E isso aí é uma coisa que também está sempre presente, esse olhar nos meus trabalhos. Janete, que ela falou aqui, é a grande escritora Janete Claire. É, Janete Claire. Como que foi esse seu encontro com ela, que foi quando você entrou na televisão? Não, quando eu já tinha escrito uma opção de coisas, de trabalhos, como toda iniciante, né? Na época, era Malu Mulher que estava no ar. Malu Mulher foi um seriado muito importante, né? Mostrava uma mulher separada e os dramas de recomeçar uma vida. Até a música era muito bonita de abertura, o Começar de Novo, né? Porque realmente era um começar de novo. E vejam que Malu Mulher, naquela época, era a década de 80, não está tão longe assim, e ainda era difícil para uma mulher separada recomeçar. Quando você vê os episódios hoje de Malu Mulher, tem muitas coisas ainda, barreiras, que você ainda vê as pessoas vivendo. Tá? Então, era Malu Mulher, e eu tinha escrito alguns episódios para Malu Mulher, andava com eles embaixo do braço, para mostrar na Globo. Mas ninguém me levou a sério. Então, eu conheci o Roberto Talmo, o Talmo dizia, Glorinha, tá, eu vou ler, mas nunca ninguém leu. E aí, um dia, por sorte, eu estava... Porque aí entra o fator sorte também na vida das pessoas, nesse dia entrou na minha. Eu estava num restaurante, almoçando, e na mesa estava a nora da Janete. E a nora da Janete disse que a Janete estava procurando uma pessoa para escrever com ela. Ela nunca escreveu com ninguém, mas ela estava doente nessa época, então ela tinha que ter uma pessoa escrevendo com ela.
e que a Globo já tinha mandado muitas pessoas, muitos trabalhos, e ela não tinha gostado de nenhum. Aí eu disse, bom, você espera eu ir em casa e trazer um trabalho meu para ela ver? Esperou. Eu fui em casa correndo, peguei o trabalho, dei na mão dela e recebi o telefonema dizendo que a Janete tinha gostado muito, mas que agora ela queria ver se ela gostava de mim. Então, imaginem vocês o tormento de, depois dela ter aprovado o trabalho, eu sentada naquele sofá da casa dela, esperando ela descer a escada, que na época ela morava numa casa, e rezando para ela gostar de mim, porque só faltava ela dizer, né, o trabalho é bom, mas a gente não vai se dar bem. Ok, aí eu já tinha perdido tudo ali. Mas foi, assim, uma coisa à primeira vista. E aí nós trabalhamos juntas e ela me ensinou tudo, que eu sei de técnica, ela me ensinou. Ela era uma pessoa muito generosa e ela disse para mim, eu vou te ensinar tudo, porque eu não sei se eu vou chegar até o fim dessa novela, mas eu quero que essa novela chegue ao fim. E foi assim. E trabalhamos, ela realmente não chegou ao fim da novela, mas ela do hospital, no hospital, ela era uma mulher muito forte, ela meditava os capítulos que ela já não podia escrever. Entende? Então, isso é um exemplo que eu também trouxe comigo para as horas que eu tive que ter garra para segurar o trabalho, porque essa foi minha mestra. Ela também perdeu um filho durante uma novela, não essa novela, outra, uma criança de 2, 3 anos. E ela continuou escrevendo. Era uma mulher muito forte. Esse foi meu exemplo. Sempre. Assim. E aí eu comecei. A novela foi Eu Prometo. Era uma novela das 10 horas. Em 1983, essa. 1983. Não, 1993. Não, 83 é. mesmo. 83. 83. E você entrou, então, pelas mãos de uma outra mulher, já famosa, mas entrou para um ambiente masculino. Porque vários autores ali masculinos, famosos, né? Porque a gente tem assim, nas novelas você tinha, só um minutinho. Você tinha, a grande referência de novelas era México e Cuba, né? E você tinha, por exemplo, eu até conheci a Janete Claire cubana, conheci muito em Miami, uma mulher fantástica. Mas isso era uma geração. Tanto que aqui no Brasil você tinha uma moça que trabalhava junto com a cubana, era a Glória Magadã. A Glória Magadã foi uma das primeiras novelistas aqui, né, que tinha aquela Rainha Louca, aquelas novelas que eram muito de época e passavam realmente em países imaginários, uma coisa assim. E você tinha a Glória Magadã. Quando a Glória Magadã foi embora, eles tentaram botar um homem, que era um ator, e que fez aquela novela Anastácia. Quando a novela enlouqueceu e tinha 300 e tantas personagens, ele não conseguiu mais saber o que fazer com aquilo, chamaram a Janete para consertar. Aí que a Janete entrou fazendo o célebre terremoto. O que ela fez? Aconteceu um terremoto, morreu o elenco inteiro, só sobrou um. E começou outra história, uma maravilha de solução, né? E a novela aí foi adiante, foi legal, ela fez outra história. Então, ficou Janete ali. Quando a Janete, era Janete e Ivani Ribeiro, as duas, assim, donas do horário das 9. Cada uma sucedia a outra, novelas maravilhosas e tudo. Quando a Janete morreu, ficou um elenco só masculino. E eu fiquei a única mulher, até a Maria Adelaide Amaral fazer uma novela já em 2000 e tanto, no horário das 9. Foi fácil? Não foi fácil, porque aí os homens tomaram mesmo aquele espaço e você era olhada assim como aquele ser excêntrico que estava ali tomando meio que um lugar que não era seu. Isso aí vocês podem ver através de piada de jornal, de tudo. Entende? Tem um tratamento assim para a mulher. Eu estava comentando com a Márcia outro dia isso. A Janete Claire é, assim, né, a maior autora de novela, das nossas novelas, sem dúvida alguma, mas o tratamento da imprensa televisiva para ela era debochado, era péssimo, entende? Era desrespeitoso. Para mim também. Né? Quando as pessoas não gostavam de uma novela do Dias Gomes, por exemplo,
A forma de criticar é outra. Quando não gostavam de alguma coisa da Janete, era um desrespeito só. Para mim também. Vocês podem ver. Quando alguma coisa não dá certo numa novela minha, é um desrespeito total. Quando não dá certo na novela dos meus colegas homens, não é assim. É uma crítica em outro patamar. Então, quer dizer, essas coisas ainda existem, a gente tem que lidar com isso. Mulheres hoje ainda têm que lidar com isso, porque essas conquistas são muito recentes. São muito recentes. E a gente também, isso ideia minha, tá? Eu acho assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande para fazer todas as nossas conquistas sem apagar os homens. Isso é uma coisa que eu sempre tomei cuidado nos meus trabalhos, entende? Porque eu não gosto, por exemplo, quando o feminismo vai ao ponto de apagar o homem, de apagar a masculinidade, de ser contra isso. Não. Eu acho que eu vim de uma luta feminista em que nós queremos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, o mesmo salário, o mesmo tudo. Mas há diferenças. E essas diferenças a gente respeita e querem que eles respeitem as nossas também. Essa é a minha ideia. É o que eu procuro passar, não sei se todos concordam. É impressionante isso que você falou agora, porque eu acho que tem muito, esse seu olhar, acho que tem muito a ver com o quanto você consegue colocar temas polêmicos nas novelas e realmente sensibilizar a outra parte, não afastar. Porque quando a gente tem uma opinião que é muito embativa, isso acaba gerando uma ojeriza. E você consegue falar para um público assim totalmente diverso e fazer muitas sensibilizações. Teve um personagem seu de uma novela muito recente, A Força do Querer, que foi um transexual homem. Então, assim, qual que foi a repercussão desse personagem, que é um personagem muito difícil? Olha, aí você volta de novo para aquela infância e adolescência que eu te disse, num lugar absolutamente diverso. Quando eu estou diante da folha em branco, o público que eu penso é sempre esse público. O nosso público, o país é quase um continente. Nós temos culturas diferentes, pessoas com visões diferentes, com religião diferente, com preconceitos diferentes. E se eu quero atingir esse público todo, eu não posso fazer uma militância para ele, de pauta nenhuma, mesmo que eu ache a pauta justa. Eu tenho que chegar a ele através do coração, porque só isso, só o emocional, une todas as diferenças. Quando você atinge uma pessoa pelo emocional, quer dizer que ela primeiro sente, mas, inevitavelmente, ela vai refletir sobre o que ela pensou. Tanto que, nessa coisa do trans, eu recebi assim, muitos agradecimentos de pessoas trans que a família conseguiu entender, que conseguiu abraçá-los, que conseguiu conversar com eles. Mas por quê que não tinha conseguido antes? Porque antes era uma explicação científica, politizada, de qualquer maneira, mas falava o racional. Mas quando eles viram o sofrimento daquela pessoa, daquela garota, né, que não se identificava com o corpo, e estava representado ali também o sofrimento da mãe daquela garota, que tinha criado uma menina. E não vamos ser falsos e dizer que é fácil você criar um filho durante 20 anos, porque essa pessoa trans que chega para a sua vida, você não criou, você não conheceu desde criança. Então, para fazer esse trabalho, eu conversei também muito com as mães desses trans. E tinha uma que me disse uma coisa que me tocou muito, eu até botei na novela. Ela era mãe também de uma menina que virou um menino. E ela disse, eu apoio, eu acolho, mas até hoje eu tenho que manter o retrato dela, da menina que eu criei, senão eu não consigo ainda fazer a ligação. Olha que drama. Entende? Então, eu quis mostrar também isso, porque você tem que dar essa representatividade, mostrar também a dor dessa mãe, a dificuldade dessa mãe, também é real e tem que ser levada em conta. E aí, no fim, ela acolhe, fica tudo certo. Mas, então, é isso, é você se dirigir à emoção. E mostrar os dois lados faz toda a diferença, né? Mesmo que você não concorde com o outro lado. Tem um filme que aí, até numa ida política e tudo, mas, enfim. Vocês viram um filme maravilhoso do cinema mudo ainda, chamado Metrópolis?
Então, Metrópolis é isso, né? Eles, para conquistar lá o poder que estavam... Eles controlam aquele robô, né? Maravilhoso aquilo. Eu acho que é da década dos anos 20, Metrópolis, sei lá de quando é, mas é assim, é cinema mudo ainda. E eles chegam a essa conclusão, isso é política até, entende? Que eles só vão poder conversar através do coração, porque as cabeças são muito diferentes. É isso, quer dizer, uma coisa que você sabe há muitos anos. O folhetim, né? O que é o folhetim, tal qual ele nasceu nos jornais, que era feito por Balzac, por tudo. Porque quando você lê A Mulher de 30, ele vem fazendo aquela descrição linda da alma feminina, e, de repente, ela está no navio e é raptada pelos piratas, porque ele precisava conquistar o público do dia seguinte. E o público do dia seguinte quer a emoção desse rapto. É isso. Você falando sobre isso, de ter que conquistar o público, tirou uma dúvida. Até que ponto que o autor sente o que o público está falando da novela e isso pode influenciar no destino da novela, no destino dos personagens? E outra coisa também é se você, quando você está escrevendo uma novela, você fica reclusa para conseguir escrever na velocidade que tem, ou se você procura sentir o que o povo está falando? Não, eu procuro sentir, e sempre há maneira de sentir. Quando você entra no seu prédio, por exemplo, quando a novela é sucesso, o porteiro está assistindo. Você pega um táxi, o taxista está assistindo, não é? Quando não é, não está. Então, tem várias maneiras. Eu nunca mudo uma novela se o público não estiver gostando daquilo exatamente, mas eu admito que o erro é sempre do autor. Se o público não entende o que você está dizendo, o erro é seu. Então, você procura uma maneira diferente de dizer. Isso aí eu estou sempre atenta para isso. Mas o final da novela está sempre na sua cabeça, porque fica um mistério, a gente não sabe. Está sempre, mas pode mudar, né? Porque tem uma novela, uma coisa é uma história no papel, outra coisa é a história quando é vivida. Por exemplo, em Caminho das Índias, eu dei sorte porque era uma cultura indiana, né? Então, era uma história de amor entre a Maia e o Dalit. Só que, quando foi para o ar, as pessoas se apaixonaram pelo Raj, que era Não tinha como não se apaixonar. Estava na lateral. Um pouco de culpa do ator que fez o... aí eu botei um pouco de culpa no ator que fez o Dalit, porque ele levou muito a sério. E eu dizia para ele, querido, isso é um Dalit, mas é um Dalit de Hollywood. Porque ele estava muito impressionado com a situação real dos Dalits, que é horrível mesmo. Eu fui para a Índia, por exemplo, quando eu peguei um táxi que eu ia visitar um Dalit, o motorista se recusou a me levar. Então, é assim, entende? Eles realmente não entram numa casa, eles são completamente excluídos, é difícil. Então, o ator ficou muito comovido com isso e quis dar isso um peso que numa novela é impossível. O outro fez O Príncipe. Então, eu tive que trocar. Era uma novela, uma história toda feita. Outra curiosidade, Pecado Capital. A Janete Claire fez aquela história para o Carlão e a Lucinha acabarem juntos. Só que o público se apaixonou pelo Salviano Lisboa. Então, você vai... Isso que é o grande barato da novela, esse diálogo com o público que vai permitindo que você, né, faça outros caminhos. É um grande diálogo com o público. Por isso é que novela, quando ela é toda escrita para depois ir ao ar, é esquisito, porque aí você não tem a interferência do público. Ah, legal. Vamos falar de uma novela, Explode Coração. Essa novela marcou muito, não sei se vocês vão lembrar, até a abertura da novela era uma abertura que tinha muitas inovações tecnológicas, como se a Glória estivesse antecipando ali tudo. Eu peguei essa abertura e li um comentário no YouTube falando: previu a tela touch, a impressão 3D, o tablet, a tela LED, o home theater e os aplicativos de namoro. De onde que veio tudo isso? Eu previ o Skype, que na época não existia. Então, a Dara falava com o outro
através do computador, com imagem, com vídeo. Mas essa abertura foi o Hans Donner. O Hans Donner pegou aquele clima, aquela coisa de que eu estava falando na novela e foi além. Olha que parceria bacana. Isso é que é uma parceria bacana, né? Quando a pessoa pega aquele terreno e foi no além dele. Então, ele ficou imaginando, ok, ela está inventando que uma mulher, porque na época era uma invenção mesmo, você não tinha isso, você só tinha o, como que se diz, era o DOS, né? Ah, porque eu não Computação. falei, a novela foi ao ar em 1995. Então, a gente estava com aquele computadorzinho. É, aquele que tinha um traseiro enorme, que só tinha DOS, não era colorido, era tudo isso. Então, o que o Hans Donner foi? Ele foi além. Então, ela está botando aqui a pessoa falando, eu vou botar a pessoa saindo da tela. Vou deixar mais fácil, só tocar na tela é mais televisivo do que andar com aquele mouse. Ele imaginou para além e ficou muito bacana. Mas aquilo foi o Hans Donner, não fui eu, não. Mas a outra coisa dali é abordar a cultura cigana. Sim. E nessa cultura também a mulher ali tem menos voz. Tem que casar cedo. E eu sinto que você consegue passar isso de maneira muito tranquila, né? Quando a gente não tem maturidade para entender aquela novela, parece que é só um romance normal. É, porque, veja bem, você tem que entender que existem maneiras diferentes de enxergar o mundo, não é só a nossa. Eu acho que esse é o grande entendimento que eu tive que ter para fazer a cultura da Índia, a cultura muçulmana e a cigana, né? A nossa maneira de ver o mundo não é melhor nem pior, é diferente. Eu, por exemplo, me espantei muito quando eu cheguei no Cairo, eu fiquei bastante tempo no Cairo, e a primeira coisa que eu achei foi que devia ser um horror andar com aquele véu. No Cairo nem é assim, tão, né? Mas eu fui em lugares mais, como que se diz, mais rigorosos do Cairo, porque o Cairo é muito mais livre, tinha mulheres sem lenço, mulheres com apenas um lenço, mas aquela burca, aquela coisa, tinha menos. Mas eu fiquei muito impressionada, a família do meu guia andava de burca. Então, ficava lá na casa dele muito impressionada, né, com aquelas mulheres que tinham obrigadas a ver aquilo. E começava a conversar com elas e me espantava de ver que elas não estavam se sentindo oprimidas por aquilo que eu me sentia oprimida só de olhar, entendeu? E teve uma que me disse assim, você tem que entender que toda mulher embaixo de uma burca é linda. É, a mulher passa embaixo da burca, todos os homens olham para imaginar como é que ela é, entendeu? Essa era a percepção. Tem uma coisa, por exemplo, um costume tenebroso, que é aquela castração que eles fazem. A irmã do meu guia... Serra Leoa também tem isso? A irmã do meu guia tinha isso, chamava-se a mulher que foi cortada, né? Esse era o termo que a gente usava, o inventor de usar ali. Aí eu perguntei para o pai, que era um engenheiro muito interessante, porque ele tinha cortado a filha, porque ele achava daquele costume. Aí ele disse que quando, na lei sagrada, Alá deu 10 desejos e 9 são da mulher. Quer dizer, a mulher é mais incontrolável que o homem, coisa que na nossa cultura já é o contrário, né? Você é criada para saber a coisa de homem é assim mesmo. Lá não, lá a sedução, essa capacidade está na mulher. E aí, a menina que tinha passado por isso disse que achava muito certo, que era uma coisa muito higiênica, que ia fazer na filha também. Você entende? Então, é óbvio que dentro dessas culturas tem mulheres que vão se levantar contra isso, lutar contra isso, mas tem outras que convivem bem com isso, isso te assusta, porque você vem de um olhar diferente. Entende? Assim como eles se assustam, eu perguntei assim uma vez para elas, se você fosse uma mulher ocidental, qual é a primeira coisa que você faria? Várias deram essa mesma resposta. Deus me livre de ser uma mulher ocidental. Ter que trabalhar, ter que sair de casa todo dia, ganhar dinheiro. Você entendeu? Então, a gente tem que olhar essas visões de mundo respeitando e não achando que elas são mais atrasadas que a nossa. É isso.
Nessa novela, você trouxe uma campanha social importantíssima, que foi a das crianças desaparecidas. Sim. Ao longo dessa novela, mais de 100 crianças foram encontradas, né? Essa novela foi a campanha, assim, porque geralmente as campanhas funcionam enquanto a novela está no ar, depois elas morrem. Mas essa campanha sobreviveu à novela, porque muitos empresários, muitos comerciantes aderiram, e aí ela continua a ser feita, a aparecer depois parou, infelizmente, porque continuam muitas crianças desaparecidas. Teve uma época que vinha em caixinha de leite. Vinha em caixinha de leite, tudo, e com isso se encontra, muitas crianças foram encontradas também, com essa movimentação pessoal, né? Mas foi a primeira vez que você introduziu uma campanha social na sua novela? Não. A primeira campanha social que eu fiz, na primeira novela que eu fiz junto com a Aguinaldo Silva, foi uma campanha que foi bem sucedida. Qual que foi essa novela? Era uma novela chamada... Foi Partido Alto? Ou não? Partido Alto, Partido Alto se passava no Encantado. E aí eu, por exemplo, se eu vou tratar de um lugar, eu vou lá conversar, saber qual é o melhor bolinho do lugar, quem são as pessoas do lugar, para falar dessas pessoas, trazer aquele ambiente de verdade para o público conhecer. E aí todos reclamavam que não tinha ônibus. Eles tinham que andar até quase que o bairro vizinho para poder pegar o ônibus. Eu botei a personagem, a dona Sulamita, toda vez que ela chegava em casa, chegava com o sapato maldizendo a falta de ônibus. E o Encantado ganhou um ônibus. Olha que legal. Nossa, é impressionante a força da novela, né? A força da televisão, e poder colocar isso de uma forma lúdica para todo mundo. Porque a novela não resolve o problema, mas põe em cima da mesa. E as pessoas quem resolve, na verdade, são as pessoas interessadas naquele problema, que têm que aproveitar a oportunidade para sair em campo. Às vezes elas não saem, ficam esperando que a novela faça. A novela não faz, só joga o assunto na mesa. Então, foi essa. Depois eu fiz uma outra campanha. Aí, na novela que eu fiz da Manchete, Carmen, era 85, 86. Na época, começou a aparecer, falava-se da AIDS. Foi quando a AIDS começou a aparecer como um fantasma. Então, na época, dizia-se que era uma doença que só pegava em homossexual, era como um castigo, né, divino, era uma coisa assim. E você não sabia como pegava, então as pessoas tinham medo de quem tinha AIDS, não podia beber no mesmo copo, não sabia se podia respirar do mesmo lado. Era um clima, assim, de medo em torno dessa ameaça, dessa nova doença. Então, o que eu fiz? Eu resolvi falar disso, que foi me informar o que era isso, e vi que não era nada disso. E quem me ajudou muito nisso foi o Betinho, que, aliás, eu tive nessa novela, que é pena que não existe mais, porque acabou lá junto com o acervo da Manchete. O Betinho trabalhou nessa novela, aparecendo nessa novela. Então, o que eu fiz? Quem pegou a AIDS foi uma mulher, em vez de um homem, e através de uma transfusão de sangue, como tinha acontecido com o Betinho. Daí deu para mostrar como eram as transfusões naquela época. Que as pessoas chegavam na praça, tinham os mendigos que não tinham comido ainda, dava o café com leite para eles, pegava o sangue, então daí, né? Muita gente foi contaminada, inclusive o Betinho foi assim. E aí eu fiz os vizinhos todos ficarem apavorados, com medo da dona Lucimar. Ninguém falava alguma com ela, ela passava, as pessoas se afastavam. E aí o Betinho, que ficava na novela como o Betinho mesmo, foi na casa, a dona Lucimar chorou para ele, e ele foi na casa dos vizinhos, de vários vizinhos, explicando o que era a AIDS, como se pegava, que ela não contaminava dessa maneira como as pessoas pensavam. E foi muito bonita essa campanha, porque tem umas cartas assim, de uma delas eu guardei muito, era uma mulher que disse, poxa, eu consegui abraçar e confortar o meu melhor amigo, que eu estava me distanciando dele porque eu não conseguia chegar perto. Agora eu sei que posso. Sabe? Então, quando você tem, assim, quando uma novela, a história que você está contando, bate assim na vida das pessoas e pode trazer uma coisa bacana, bonita,
isso nada compensa isso. E as novelas podem fazer isso, e fazem. Uma outra campanha muito importante, que, aliás, te gerou a premiação pelo FBI, foi a campanha antidrogas. Não sei se todo mundo lembra, da Mel, que teve um envolvimento com drogas. Aquilo foi marcante na novela. E muito marcante também era a Maísa, né, a mãe dela. Porque o pai parecia que estava em outro mundo ali, vivendo um romance falido. Foi dado muito destaque à mãe e à filha, né? Filha. Ali também foi uma grande pesquisa em clínicas, pegando dependentes, tanto ricos quanto... Tem uma hora, até uma cena que eu fiz, são 3 mães na delegacia, uma pobre, uma classe média, uma rica, sentadas no mesmo banco, né? Igual. Então, eu fiz muito essa pesquisa em clínicas. Na época, eu lembro que tinha uma campanha, fumar, como é que era? A droga é ruim, não era? Era uma frase assim, vocês lembram dessa campanha? A droga é uma droga. Era essa a campanha. Então, eu fui nas clínicas, comecei, porque eu gosto de conversar com as pessoas que vivem. Então, eu falei, bom, já ouvi polícia falar de dependente, médico falar de dependência, mas eu quero saber eles. O que é que eles falam? Hein? Está sem som? Tá, então tenho que repetir ou deu para ouvir? Então, já ouvi todos falarem de dependente, mas eu quero ouvir a voz deles, eu quero que a voz deles chegue. Então, eu comecei a ir nas clínicas conversar com eles. E aí eu perguntei para eles, eles me disseram que não acreditavam na campanha, que estava sendo feita, que a droga era ruim, porque a droga não era ruim. Aí eu comecei a entender uma opção de coisa. E que ninguém ia Parece deixar... que ficou sem som de novo. Está vermelhinho. Eu troco. Mas deu para ouvir tudo? Então, que essa campanha... Eu perguntei, né, o que vocês acham da campanha que está sendo feita? Não vai adiantar nada, não chega a ninguém, porque a droga não é uma droga, é uma coisa muito boa. Eu falei, opa, então eu vou ter que recalcular a rota. Aí, o que eu fiquei com medo? Eu vou ter que dizer que a droga é boa no começo, porque eles estão me contando isso. E depois deve ser boa mesmo, porque ninguém se vicia em mamona, né? Tem que ser boa no começo. E o que eles me diziam era isso, era que o grande perigo da droga era esse. É que no começo ela resolvia a tua vida, ficava quase que como uma grande paixão, você não podia viver sem aquilo, e de repente ela se tornava o seu algoz. E eles me contaram coisas horríveis que eles tinham feito. Eu perguntava para eles, o que vocês querem que essa novela diga de vocês? É que nós não somos pessoas sem caráter. É isso que a gente quer que a novela diga. Nós não somos pessoas sem caráter. Levados pela droga, nós podemos fazer coisa que nós nem não reconhecemos ali. Falei, então tá, é isso que vai ser. Aí o que eu fiz? Eu falei, vamos cortar, né? Não vão me dizer uma campanha falando que a droga é uma droga, e eu vou dizer que a droga é boa. Comer. Aí vi quem era um militar, que eu não me lembro, mas o nome dele, eu fui lá para Brasília, para o Ministério da Justiça, pedi autorização, olha só. Isso da minha cabeça, ninguém me mandou fazer isso, não foi a Globo, não. Mas eu falei, não quero ser surpreendida para dizerem tira que está fazendo propaganda, como disseram até, né? Apologia da droga, essas coisas. Aí eu fui, falei lá para o militar, que era quem cuidava dessa área, que eu ia fazer uma novela, que eu queria fazer uma campanha, mas que eu tinha falado que eu tinha que dizer no começo que a droga era boa, que as pessoas gostavam, porque era a única maneira, era como os dependentes diziam para mim, eles não sabem do que estão falando. Eu falei, nada vai chegar mais às pessoas que precisam dessa ajuda do que a voz daqueles que vivem a mesma coisa. Não é? E como chegou? Aí eu tive o ok lá da pessoa que cuidava e fiz. Então, a Mel era uma menina tímida, né? Ela era introspectiva. Muitos problemas com a mãe tinha também. Muitos problemas. E, de repente, ela começou a experimentar aquelas coisas, ela ficou eufórica,
ela ficou alegre, ela arrumou corajosa, uma porção de amigos. teve coragem de assumir o amor dela. Assumiu o amor dela. Foi um barato na vida dela. Mas, de repente, aquelas pessoas que forneciam de graça para ela começaram a cobrar. E também o excesso da droga, isso eles me explicaram bem, vai deixando a pessoa... É como uma chave que vira. O prazer vai se transformando numa possessão, numa coisa ruim, né? E porque aí eles vão tentando buscar a cada hora, a cada vez de volta aquelas primeiras impressões. E elas não vêm mais. E aí vai subindo a dose, subindo a dose, subindo a dose. Tanto que uma coisa que eu me espantei é que eles todos eram contra a maconha, entende? E eu fui para lá sempre achando que a maconha era uma bobagem. Mas eles me disseram que não era. E eles me deram um exemplo que eu achei muito interessante, guardei para mim, até falei para o meu neto. Eles disseram que é uma bobagem para muita gente, para outros não, mas é como uma roleta russa. Se você tem dentro de você o mecanismo da dependência, ele vai ser acionado ali, porque você vai procurar coisas maiores. E se você não tem esse mecanismo, você pode... Tem gente que cheirou pó durante um tempo, depois não cheirou mais, pode ter esse domínio, mas que as pessoas que não têm esse domínio, que tem esse gatilho, né? Chamava-se assim, chamaram assim, que tem esse gatilho, elas não vão conseguir parar. Elas vão sair da maconha, que é uma bobagem para a maioria das pessoas, para a heroína, para uma coisa muito pior, e sempre procurando uma sensação que eles não vão encontrar nunca mais. E por isso eles estavam ali. Eu achei interessante, isso é uma coisa, sei que muitas pessoas têm opiniões diversas, eu também nunca me aprofundei nesse assunto, mas eu estou contando para vocês o que eu ouvi ali. E como que se deu essa premiação pelo Bom, FBI? essa campanha, deixa eu te dizer, ela foi muito bem sucedida. Nós tivemos assim muitas pessoas em famílias que conseguiram conversar sobre o assunto, reparar nos filhos o sintoma de que aquilo estava acontecendo na casa. Muitos filhos que estavam se drogando, que tiveram coragem de falar com os pais, pessoas procurando voluntariamente as clínicas. Então, foi uma das campanhas mais bem-sucedidas essa. Mas eu acho por quê? Porque quem falou com esses jovens, com essas pessoas, foram as pessoas que viviam a mesma coisa. Eles reconheceram essa voz. E se a gente chegar, a gente pode estudar, né? Que não faz mal. O meu neto, por exemplo, está fumando aquele vape, eu estou desesperada. Eu sei que faz mal, mas ele não me escuta. Eu também não escutei quando meu pai dizia que cigarro fazia mal. Mas, de repente, quando pessoas que passaram mal com cigarro passaram a me dizer, eu ainda não me curei disso. Mas eu tenho culpa de acender o cigarro hoje, eu não tinha nenhuma. E esse é um processo, você ouvir quem vive. E como que se deu essa premiação no FBI? É porque eu acho que foi o modelo, talvez tenha sido por esse modelo, como a coisa foi feita, chamou muito a atenção deles lá, porque esse problema das drogas é um problema universal, né? Não é só nossa. E a maneira como a campanha foi feita, através de uma coisa de apelo popular, e mostrando, não no sentido professoral, nem autoritário, porque a fala de um médico sobre qualquer problema é sempre a fala de uma autoridade, mas através da fala de um igual, eu acho que foi todo esse conjunto, né? E eles premiaram isso, o bem-sucedido que foi. E que talvez tenha usado lá para uma série de coisas. Sim. Bom, vou passar para uma outra novela aqui, Salve Jorge. Você abordou um problema que as pessoas muitas vezes não enxergam que existem, que é o tráfico humano. E esse é um problema que é engraçado, que continua invisível. Na época, eu fui acusada de excesso de imaginação, isso não existia. Tá certo, na época se ouvia falar pouco disso, mas hoje é impressionante o que se ouve falar disso e continua invisível esse problema de tráfico. É de criança, de mulheres, é para trabalho, para órgãos, é muito ampla. E
principalmente a maioria das vítimas, né, são mulheres, e eu acho que talvez se torne um pouco invisível até pela culpa que a vítima sente. Você retratou um pouco disso na sua Eu novela retratei, também. eu tive com pessoas que... Eu abordei tráfico de mulher e tráfico de criança nessa novela, né? Foi assim. Eu conversei com mulheres que foram vítimas disso. Teve uma, inclusive, que foi resgatada na primeira operação que o Brasil foi, em Israel até. Ela foi resgatada nessa operação. Ela vivia em Israel, ela estava traficada Não, em ela Israel. não vivia em Israel, ela foi levada para Israel. Foi exatamente a história que eu contei em Salve Jorge. Ela estava com uma amiga num shopping, aí falando lá, daí conhece uma mulher muito simpática, que aí oferece um emprego, começa a ficar amiga, porque eles ficam amigos. Vai numa boate, numa gafieira com ela, conhece a casa. Isso tudo faz parte do esquema criminoso, essa amizade inicial. Você fica sabendo quantos filhos a pessoa tem, onde é que ela mora, onde é que os filhos estudam. Tudo isso é o controle que vai se ter sobre essa pessoa mais tarde. Então, elas conheceram e receberam um convite para trabalhar numa pizzaria, ganhando... Eu conheci várias, tá? Esse é só um caso. Ganhando não sei quantos dólares, aí a pessoa se anima. Essa mulher, como ela contava, que ela já tinha ido, mostrou a casa própria dela, que era muito bonitinha e que foi comprada com esse dinheiro desse tipo de trabalho e tudo, ser garçonete na pizzaria. Aí elas vão. Aí, quando elas chegam, elas desembarcaram em Israel, né? Eu botei na Turquia porque é de facilidade de gravação e tudo, e porque também tanto fazia, em qualquer lugar do mundo. Quando ela desembarca, você vê uma pessoa lá, carente de um emprego, que aceitou ser garçonete no outro país. Ela chega num lugar, todo mundo está falando uma língua diferente, daí a importância do estrangeiro numa novela dessa. As pessoas estão falando uma língua diferente. O cara pede o passaporte porque ele vai resolver os problemas do passaporte sem entrega. E aí acabou. Aí você é levada para o bordel e lá tem que ficar, porque é tipo como acontecia na Amazônia com os seringueiros. É uma escravidão por dívida. Entende? Elas não podem sair porque aí tudo que pagaram para ela, porque antes delas irem, pagaram cabelo para botar mega, entendeu? Pagam coisas de beleza, né? Pagam roupas, uma opção de coisa, ainda a passagem. Então, elas teriam que pagar tudo isso que foi gasto antes, mais a passagem e a comida que elas têm que comer ali, porque elas não podem morrer de fome, a estadia, tudo. E é claro que, mesmo que elas tivessem o dinheiro no bolso, elas não iam voltar, né? Assim, não volta. Então, esse foi o tráfico de mulheres. E aí, o que acontece? Essa mulher, por isso que eu destaquei que ela tinha sido a primeira resgatada lá em Israel, mas há muitos anos atrás. Ela tinha medo de falar. Foi uma dificuldade dela falar, que ela dizia que até hoje ela tinha medo quando passava o carro preto, que a mulher ia num carro preto. Quando passava um carro preto pela porta da casa dela, ela tremia, porque a ameaça é de morte. Se você falar, sua família toda vai morrer. Entende? Então, aquele carro onde a mulher chegava, todos os carros pretos viraram uma ameaça para ela. Ela achava que era alguém daquele grupo vindo porque ela tinha falado para a polícia, né? Claro, foi resgatada, teve que contar. E a outra coisa que eu fiz também foi o tráfico de bebês. E aí eu entrevistei a maior traficante de bebê do Brasil, de crianças, que era a Arlete Lu. Estive com ela, conversamos uma tarde inteira, e ela me contou todas aquelas coisas que você vê em Salve Jorge, da criança dentro da bolsa de grife, da chupetinha anestésica, tudo aquilo é contado por ela. E ela é tão, assim, destituída de sentimento, que eu lembro quando eu botei a cena da mulher entrando com a bolsa de grife no hotel, que eu perguntava para ela, mas Arlete, como a criança dentro de uma bolsa? Aí ela dizia, era de grife, Glória. Eu falei, sim,
Mas a criança chora. Não, ela tinha uma chupetinha calmante para não chorar. Entende? Uma chupetinha com algum anestésico. Aí ela diz assim, você já viu alguém parar uma mulher com bolsa de grife? Eu dizia, bom, tá certo. Ela ia no hotel, chegava com uma bem vestida, com uma coisa poderosa. Ninguém perguntava o que ela tinha dentro da bolsa, porque ela precisava desse aspecto para fazer o que ela fazia, de alguém acima de qualquer suspeita. E, infelizmente, o nosso olhar é assim, né? Quando a gente vê uma pessoa maravilhosamente vestida e tudo, já atira por alguém que não oferece risco. E não é verdade. Ela se vestia assim exatamente para parecer que não oferecia risco. E aí eu entrevistei ela durante muito tempo, passou tudo aquilo, aconteceu. Outra coisa que também, na época, eu lembro que me criticaram a beça, dizendo que era excesso de imaginação, a traficante que matou a menina com agulha, né? Vocês sabem que isso é a coisa mais comum? Foi assim que morreu uma das moças brasileiras. E você entende perfeitamente por quê. Porque esses traficantes levam para lá pessoas e eles não pode morrer ninguém ali onde eles estão, né? Evidentemente, porque vai dar polícia e vai descobrir. Então, o que eles fazem? Eles dão uma injeção de droga, de super, a pessoa morre de overdose, com uma droga no pescoço. E você deixa lá na rua, no lugar de droga, como se fosse a Cracolândia. Quem vai atrás? Qual é a polícia que vai investigar essa morte? É assim eles se safam, é isso. Então, tudo tem uma longa pesquisa atrás, sabe? Para poder contar essas coisas. A Arlete Lu, quando eu botava essa cena da bolsa, ela escreveu no meu Facebook, kkkk, igualzinho. Fiquei passada. Olha, não, mas para você ver, né, o distanciamento emocional, como é que a pessoa, nem anos depois, a pessoa não se apercebe do que fez. Não liga, é uma brincadeira. Mentes criminosas. É isso aí. Não, a Arlete ficou só 3 anos presa, minha filha. Está soltinha há muito tempo. Entrevistei. Eu perguntei para ela se ela queria que eu fosse lá ou se ela viria ao Rio. Ela estava vindo ao Rio, então eu encontrei com ela num restaurante, passamos a tarde conversando. E aí ela explicou todo o mecanismo, como era simples, né? Fazer o que ela mandou mais de 2.000 crianças para fora, bebês. E você falou aí a questão da bolsa de grife, a pessoa quando é rica está acima de qualquer suspeita. E nessa novela, você, como protagonista, resolveu colocar justamente uma pessoa moradora de uma favela. Quem? Sim, claro. Morena. A Morena. E acho que foi a primeira vez que a gente teve uma protagonista de novela das 9 que é moradora de favela, não era ali Favelada e prostituída. Primeira vez. Como que foi a repercussão disso? Não, mas porque na época eu estava muito encantada com aquela invasão do alemão, achando que aquilo realmente ia resgatar aquelas pessoas, aquela comunidade. E aí eu fui, tivemos várias reuniões, porque comecei a ver os talentos da comunidade apareceram na novela. Tinha o livreiro, a mulher que vendia a empadinha, o artista. Entende? Eu quis fazer uma homenagem realmente àquela comunidade que estava isolada de nós, porque não tinha cidadania nenhuma. E eu ficava muito emocionada quando eles ficavam tão assim felizes com aquela entrada do Estado ali. E ele dizia, é muito triste você morar num lugar que só sai no jornal por violência e por crime. E tem muitas pessoas aqui que podem e querem ser outras coisas, e não conseguem, porque elas não aparecem. Então, vamos dar o palco para aparecer. E eu fiquei encantada e, infelizmente, né, voltou tudo ao que era, Mas você sentiu que o público teve algum preconceito em relação a essa protagonista, por ela ser realmente representar uma pessoa de baixa condição social? Não, eu acho que o público não. Essa novela sofreu uma coisa muito interessante, que agora a gente está vendo, é que é um ataque em massa. No dia da estreia dela, antes de aparecer a primeira cena, tinha 500 mensagens dizendo que tudo era uma droga, entendeu?
Mas depois eu fiquei sabendo que são coisas internas, brigas de estrelas, dão e coisas assim. Entendeu? Nossa. Mas o público não. Tanto que tem uma coisa interessante. Salve Jorge sofreu isso quando estreou. Mas ela não sai do top 10 do streaming desde que ela foi para a Globoplay. É um dos grandes sucessos do streaming. Olha que coisa interessante. E nessa novela tinha aquele casal, esqueci o nome, Estênio e, É, sim, a delegada e Elô a e o delegada Estênio. Elô. Era a E que você delegada conseguiu Elô trazer para essa trazer novela de agora. volta. Então, É. A delegada Elô foi quem resolveu o problema do tráfico. é. É. Bom, vamos falar aqui de Força do Querer. A Ivana, a gente já falou dela, a transexual, mas essa novela tinha uma coisa interessante, que ela tinha 3 protagonistas, todas mulheres, e Sim. tinha a construção dessa personagem. Como que você... Da como que, trans. não, não digo nem da trans, não. As 3 personagens principais, que foram Bibi Perigosa, a Major e a outra era a Ritinha. Então, são 3 personagens que elas se unem nessa questão de querer demais, de correr atrás dos seus Sim. sonhos, mas, ao mesmo tempo, também elas são... São sonhos diferentes, né? São totalmente diferentes uma da outra. Como que funciona essa construção das suas personagens A femininas? Bibi Perigosa eu descobri na internet. Quando eu comecei a fazer Salve Jorge, eu fui pesquisar na internet a página das pessoas que moravam nas comunidades. E aí eu descobri que tinha uma coluna social. Não é uma coluna social, mas era um aplicativo que tinha, onde se sabia que a mulher do fulano de tal estava com a roupa tal. Era geralmente pessoas ligadas ao tráfico que tinham muito dinheiro, né? Então, se fulano de tal bancava e o ciclano não bancava, era pão duro. Entende? Você ficar sabendo quem está com quem foi que estava na festa, quem foi que subiu no camarote na hora do baile. Ficava sabendo por aí. E lendo esses comentários, que eu achei interessante, foi também um palco para a pesquisa de Salve Jorge, eu encontrei a Bibi Perigosa contando, falando da vida dela. E eu achei, pô, ela escreve bem. E aí eu fui começar a ler as coisas dela. E como eu gostei, eu resolvi escrever para ela, dizendo que ela escrevia muito bem, que ela devia publicar aquelas memórias, porque era muito interessante a vida dela, o que ela contava ali. E ela chegou a publicar? Publicou, eu fui lá no lançamento dela até, foi lá na livraria da Rocinha, publicou, e eu comprei o livro, né, que eu falei, eu quero fazer uma novela, eu quero a sua personagem, quero usar seu nome, embora não seja literalmente o que você viveu, mas aí tu escreve o livro, a gente vai comprar o livro e pode ficar usando o nome, né? E foi o que ela fez. Ela publicou as memórias dela. Eu achei muito interessante, porque é uma coisa muito comum, né? Essa mulher que faz tudo por um homem, se mete, né? Se mete na frente da bala por causa dele, e depois ela segura as consequências. E a Bibi me impressionava a passionalidade dela. Eu gosto de personagens transgressores, já falei. E ela era de uma passionalidade incrível. Então, através dela, pesquisando ela, eu fui pesquisar também os policiais que prenderam ela. E aí fiquei sabendo histórias maravilhosas. Imagine, a Bibi, claro que ela estava lá fazendo umas coisas, né, que o cara não podia mais fazer. Estava lá fazendo umas bobagens que o cara não podia mais fazer. Então, ela estava também sendo procurada para ser localizada e tudo. Daí, ele é preso. O Barão do Pó, que era o marido dela, é preso. De repente, o policial me contou que ela irrompe na delegacia. Eles ficaram pasmos, porque, né, ela devia estar fugindo. Ele irrompe na delegacia e diz, eu só quero saber de uma coisa, tem outra mulher na fita? Isso é maravilhoso. E ela só queria saber se o cara estava traindo ela ou não. Então, essa passionalidade da Bibi foi o que eu quis botar, foi a base da Bibi da novela. Né? São essas mulheres que se põem na frente de qualquer bala por um homem. Mas depois, quando ela é decepcionada nesse terreno,
ela vira a chave. Aí a Major Geisa, você tinha que ter um polícia para prender ela. Eu achei mais interessante que fosse uma mulher. Eu fui no BAC, achei que era interessante o cachorro, e aí fui lá no batalhão dos cães, olhar, ver como é que era a vida de uma policial. E queria que fosse uma mulher bonita, maquiada, sair desses estereótipos. Né? Tudo é bacana fugir dos estereótipos. E pronto. Paola Oliveira. Paola Oliveira, arrebentou. Nessa história da Bibi foi engraçado que também você mostrou as histórias ali da comunidade, inclusive popularizou uma coisa que acho que eu nunca tinha ouvido falar antes, que essa coisa de uma raspar o cabelo da outra como uma forma de punição. Tudo isso eu aprendi nos sites que eu lia, de uma contando para a outra, né? A raspagem. Aliás, não era uma raspando o cabelo da outra. Era Não. o homem que se sentia traído. Não, é uma ordem de alguém do tráfico para raspar o cabelo. Essa ordem pode vir ou dele, porque ele se sentiu desfeiteado, ou porque uma mulher que está perto dele foi desfeiteada e pediu para ele ordenar. A mulher não ia ter força para segurar a outra, agarrar, ela vai lá e vai se deixar, porque quando a ordem vem de cima... Então, tem essa coisa de raspar a cabeça. Tudo isso eu aprendi ali. E tinha vídeo até, porque tinha uns que raspavam a cabeça da garota e botavam o vídeo. No YouTube tinha vídeo. Não sei se ainda tem, mas deve ter. Né? Tinha uma menina chamada Renatinha, que eu lembro até hoje. Tem lá, foi uma humilhação. É para a pessoa saber que não deve repetir aquilo. Ali é o meio mais machista que tem, esse meio assim. Porque, né, é o poder. Não é que a pessoa está desafiando só o homem, está desafiando o poder. Porque quando uma mulher assume essa posição também, em tráfico, isso, aquilo, outro, ela é bem cruel. Do mesmo jeito. Bom, antes de abrir para perguntas, eu vou fazer uma última. Sobre trabalhos futuros, o que você está pensando? Você pode contar alguma coisinha para a gente? Por enquanto, eu só estou pensando em descansar um pouco. Não vai se aventurar nos streamings? Não, com certeza que sim, mas eu quero esse ano para mim. Sim, tá certo. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui? Eu sei que é uma coisa dolorosa, mas não tem como escapar, porque é um assunto que faz parte da tua vida. Em um determinado momento, você teve que praticamente parar a vida para lutar, para mudar a legislação brasileira em função do que aconteceu com a sua filha, com a Daniela, e que acabou não ficando restrita à sua vida, né? Hoje a gente tem uma lei, que é a Lei de Crimes Hediondos, que beneficia todo mundo, mulheres, enfim, qualquer pessoa que passe por isso. Eu queria que você falasse assim, muito brevemente, porque a gente não é uma questão de falar sobre o tema, mas é de sair esse papel de escritora, que é assim, que contava histórias, e num momento em que ela também estava na novela, né, fazendo parte de uma história que você estava contando, ser meio abatida por uma situação que te transformou, inclusive, a sua vida numa questão pública, porque não era, até então, era conhecida como a Glória Pérez, a escritora, e é isso realmente o que você é, mas que te colocou num outro lugar e te fez lutar, e hoje em dia das séries mais vistas da Globoplay é exatamente a série que conta a história, e que para você foi meio, eu vendo a série, que é uma série maravilhosa do ponto de vista de produção, meio que você encerra um pedaço dessa história ali, né? Você sente que a série foi um fechamento, porque de verdade meio que contou o outro lado da história, que em determinado momento também ficou meio açoitado, da mesma forma que você conta que em alguns momentos, por ser mulher e o que você escreve ser diferentemente interpretado de um homem, ela também, até por ser vítima, também teve, de uma certa forma, a vida em suspenso e meio
às vezes, açoitada por uma parte da sociedade que defendia diferente, ou enxergava diferente, ou não conhecia a história, enfim. Falar um pouquinho dessa Olha, história. eu aceitei a série quando ela me foi proposta, abri meu arquivo para aquela série, porque a minha única exigência foi essa: eu quero que a base seja o processo. Foi a única exigência que eu fiz. Abri mão de toda e qualquer remuneração nesse sentido, eu não ganhei nada com essa série. Abri meu arquivo inteiro, mas o que tinha nesse contrato, onde eu abro mão de todo e qualquer dinheiro originário da série, era que as coisas se ativessem ao processo. Porque gente, é o sensacionalismo. Era uma novela, um crime que acontece com uma novela no ar, sabe? E era muito fácil conduzir por um caminho sensacionalista, e foi o que foi conduzido. Nesse momento, quando... Mas isso aí, para mim, é uma coisa que eu vejo acontecer toda hora. Isso é um ponto do problema. O outro ponto que me levou a fazer a campanha é outro, e o que é comum a todos. É o sentimento de injustiça que você tem quando acontece alguma coisa assim na sua vida, ou com você, com um filho seu, com um parente seu, com um amigo seu, e você percebe que o Estado, que as leis não respondem ao sentimento de justiça que grita dentro de você. 48 horas depois do crime, o assassino estava na rua, foi solto. Foi preso de novo por interferência de acho que foi até o doutor Biscay, não foi o doutor Biscay, não sei quem foi, mas, enfim, foi preso de novo, mas foi preso não porque tinha cometido um crime, mas para a sua própria segurança. Vejam como é que vocês se sentiriam, entende? Então, eu descobri que se você matasse, na época, um boto, você estava preso, era um crime. Mas se você matasse a pessoa, o guarda florestal que guardava o boto, não era hediondo. Tinham feito essa lei dos crimes hediondos e não tinham achado que matar outra pessoa fosse hediondo. Matar outro bicho era. Aí eu fiquei indignada com isso e levantei essa campanha. Não só eu, junto também com a mãe de Belo Horizonte, que tinha perdido uma filhinha de 5 anos, não sei se você lembra desse caso, raptaram a criancinha de 5 anos, ela chorou no cativeiro, queimaram a criancinha viva, e também tudo estava se passando da mesma maneira que estava se passando com a minha. Acusaram até a criancinha de estar dormindo de camisola. Quer dizer, para vocês verem, o sensacionalismo é uma página triste de todas essas coisas. Mas a página onde eu me detive é essa, da justiça. E aí esse sentimento de justiça gritava e grita, não só pelo que aconteceu com minha filha, mas é algo presente em todos nós. Todos nós temos sede de justiça. E todos se colocaram naquele lugar. Então, precisava de 1 milhão de assinaturas na época para se fazer uma lei popular. Nós conseguimos 1.300 num espaço de 3 meses, sem internet, e sem apoio de nenhum grande órgão da imprensa. Tivemos apoio de revistinhas de TV, de programas de rádio, de TV, tá? E vários artistas que, durante os shows, botavam aquilo para assinar, era abaixo assinado, e assim foi feito. Mas foi isso, entende? E até hoje, o que aconteceu ao longo dos anos? Isso que me interessa. Aí, o homicídio qualificado, porque a nossa proposta foi essa, não foi fazer uma nova lei, foi introduzir o homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos, na lei que já existia dos crimes hediondos. Isso resultou em coisas práticas? Resultou. Graças a isso, pelo menos a Suzane Ristoff ficou presa mais de 10 anos. Outros criminosos pavorosos não serviu para os assassinos da minha filha, mas serviu para os que vieram depois. Se assassinos hoje ficam presos, pelo menos por 10 anos, um pouco mais do que isso, é por causa dessa introdução do homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos.
Mas, como nós somos um povo realmente muito complacente com o crime, a lei dos crimes hediondos foi perdendo aquela dureza que ela tinha no começo, foi diluindo. E hoje já não se fica tanto tempo preso quando comete um crime hediondo. Quando a lei saiu, era uma lei que eu, por exemplo, achei um absurdo de cara. Você não pode fazer uma lista de 10 crimes que tem que ser levado mais a sério. Todo crime tem que ser levado a sério. Mas, mesmo assim, não acharam que matar outra pessoa era hediondo. Matar com propósito de matar, porque se for uma coisa que aconteça de maneira... Então, foi isso. Mas é importante dizer que funcionou. A gente, né, para muitas coisas, essas prisões mais longas de assassinos que a gente acha que deviam ter perpétuo. Então, na rua, funcionou, mas, aos poucos, está se retirando a força dessa lei. É isso. Sem dúvida funcionou e foi um legado que ficou para a gente, né? Sim, é um legado, porque faz parte de mais possibilidade de fazer justiça. É uma resposta um pouco melhor, mas é isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Glória, até continuando na que a Márcia falou aqui, no Pacto Brutal, a gente tem a participação da Elba, né, que trabalha aqui com a gente. Né? Ah, sim. E a Elba tem uma história na sua vida. Né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente o papel da Elba, dessa história toda, no caso da Daniela, tudo isso um pouquinho. Tem. A Elba tem um papel muito importante. Eu, na época, não era amiga da Elba, eu passei a me aproximar para a Elba. Fiquei grata a ela sem conhecê-la, tá? Porque a prisão da Paula Tomás, que hoje se chama Paula Nogueira Peixoto, se deveu pela Elba. Ela não teria sido presa, ela já teria escapado se não fosse a Elba. Por quê? Quando ela foi, no dia seguinte do crime, levada, que se percebeu que ela estava ali, né? Não importa como, mas levada à delegacia, já foi levada naquele intuito de que a coisa não ficasse tão pública, porque foi posta lá num pátio, e a conversação se deu ali. Só que a Elba, que era uma repórter muito atuante, né, na época, nessa área, ela tinha seus informantes ali. E os informantes contaram para ela que a Paula tinha estado lá e que tinha havido uma conversação lá. Obviamente, a Elba foi até o delegado, que era o... Foi até o delegado perguntar pela Paula, pela ida da Paula, se ele não ia fazer alguma coisa, se ele não ia prender ela, por que ela não estava ali. E o delegado disse que não ia fazer nada, começou a... E aí a Elba foi muito firme e disse para ele, o Globo vai dar amanhã. E aí o delegado não tinha, entendeu? Porque ela chamou, inclusive, uma outra amiga de um outro jornal para ficar do lado, para ser testemunha também desse aperto que ela deu no delegado. Ele falou, então tá, o senhor pode desmentir, mas o Globo vai dar amanhã. Aí ele não pôde fazer nada, teve que abrir. E por isso a Paula foi presa, porque já estava todo o esquema para ela escapar. A Elba foi muito importante nessa história, muito. Corajosa. Tem essa passagem, Impacto Brutal. Tem Então, essa quem ainda não passagem. viu, Ela foi corajosa, ela peitou o Mauro Magalhães, que não era um delegado qualquer, né? Quem conheceu sabe. Ela peitou ele. pessoal, querem fazer outra pergunta? Lá no fundo. Boa tarde, Glória. É um prazer enorme poder fazer essa pergunta para você. Na verdade, é um pedido. Eu até tinha colocado aqui que suas obras sempre trouxe reflexões profundas sobre as questões sociais. Diante do cenário atual, onde o respeito à diversidade social é fundamental, gostaria de saber qual conselho você daria, tanto para homens quanto para mulheres, visando melhorar e ajudar outros a respeitar essa diversidade.
Olha, essa questão de respeito é uma questão difícil, viu? Porque as pessoas têm muita, como que eu te diria, as pessoas têm muita resistência ao que é diferente delas, a ouvir a opinião diferente, né, ao comportamento diferente. Eu acho que a beleza do mundo está na diversidade de pessoas, de modo de ser, de opinião, essa é a beleza do mundo. E dançar com isso, conviver com isso, é a melhor receita de bem viver que tem. O conselho que eu posso dar é que as pessoas pelo menos tentem, porque vão ser bem mais felizes se conseguirem a dançar essa dança, que é a dança da humanidade. A humanidade é diversa. E não adianta querer enxergar tudo de um mesmo jeito, porque não é. E eu tento, nas minhas obras, ajudar a que as pessoas enxerguem isso. Espero continuar conseguindo. Obrigada, querida. Mais uma pergunta, gente? Glória, a senhora teve a oportunidade de contar inúmeras histórias sobre diversas mulheres, personagens dos anos 80, 90, 2000. E eu queria saber o que a senhora enxerga na mulher de 2024, o que ela deseja, o que ela não deseja, e que história é essa que a senhora ainda não contou? Boa pergunta. A mulher de 24 é a mulher que eu estou procurando agora também para a próxima novela. Tá? É uma mulher que está na minha cabeça, como todos nós, não só mulheres como homens, né? É uma mulher que está procurando se recolocar, porque o mundo está mudando excessivamente. E todos nós estamos tendo que nos redefinir, né? Diante dessas mudanças todas. Em respeito ao trabalho, em respeito à convivência social, tudo está mudando. Você não percebe que o mundo está mudando de uma maneira tal? Nós já temos robôs, cachorros, não precisamos mais ter o cachorro. Já tem um robô, né? Vocês viram o robô cachorro? Isso me assustou profundamente. E eu vi agora surgiu uma Moxie, que chama, é uma criaturinha encantadora, que vai conversar com crianças. Então, esse mundo que está ficando cada vez mais tecnológico, onde a máquina está substituindo a humanidade, ele mexe muito com as estruturas da gente. Né? E eu acho que a gente está tendo que se reinventar diante disso. E eu acho que as mulheres também, porque nós temos questões antigas que continuam permanecendo até hoje, igualzinho como era no tempo da minha mãe, da minha avó, de tudo. Temos essa questão, essas questões, que depois a gente pode falar sobre elas. E temos coisas novas. Por exemplo, temos uma ruptura comportamental. A mulher de 24 pode tudo. Mas o que é poder tudo? Você entende? O que ela vai fazer com esse poder tudo? Eu fui criada numa época, por exemplo, eu acho que muita gente aqui, pelo que eu vejo, em que, por exemplo, tinha coisas que eram de mulher e coisas que eram de homem, não é isso? Profissões que eram de mulher, coisas que não ficavam bem para a mulher, era esse tipo de coisa. Desse tipo de rédea, a mulher de 2024 está liberada. Mas tem outras que permanecem. E tem, como é que ela vai se liberar de todas as rédeas? Para mim, isso é o menor problema, sem eliminar o homem, sem querer apagar o masculino e a beleza do masculino. A beleza e a importância do masculino. Porque você sabe que também, às vezes, né, ao se afirmar como mulher de 24, muita gente vai nessa direção. Isso me assusta também. Mais alguma pergunta? Bom, vou passar então a fala para a Márcia Lins fazer um fechamento para a gente. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a Glória. Eu acho que contar um pouco como foi a vinda da Glória aqui. A gente começou a preparar a semana, o mês da mulher, e a primeira pessoa que a gente pensou em convidar foi ela. E
Durante a reunião que a gente estava da Comissão de Comunicação tratando do tema, na mesma hora a gente ligou e ela aceitou de pronto. Para mim é um prazer não só estar recebendo uma pessoa da dimensão dela, em nome, lógico, do Tribunal do Guaraná aqui, mas confirmar o que eu acho que é importante. Eu acho que toda grande empresa devia ter esse momento que a gente está vivendo hoje, que é trazer pessoas que nos façam pensar, nos façam conhecer, nos façam crescer. Na realidade, eu acho que o ser humano cresce quando ele aprende. E quando a gente aprende alguma coisa sobre um tema que, às vezes, parece um tema desligado da nossa atribuição aqui, o tribunal tem a missão de fiscalizar, né, o poder público, a prefeitura, a nossa cidade, mas a gente só faz isso melhor se a gente também aprende a lidar. Eu acho que aí vem um pouco dessa diversidade, a gente conhecer tudo. Ninguém é bom fazendo o que faz só com um conhecimento específico, com a inteligência limitada. A gente conhece o mundo e o mundo vindo para a vida da gente, a gente se torna melhor. Então, obrigada, Glória, porque hoje você deu uma aula aqui, uma lição de vida, de experiência. A gente, além de conhecer as histórias deliciosas das novelas que entram na casa de todo mundo, e aqui a gente tem noveleiro homem e mulher, a gente tem mais homem do que mulher até, você trouxe como isso aconteceu. Para mim, você podia ser jornalista, porque eu acho que, na realidade, você fez um trabalho de pesquisa, ou pesquisadora, ou seja lá o que for, porque você faz um trabalho também que beira. Se você não tivesse nascido... Aliás, outra coisa, agradecer, mesmo como carioca, que você nasceu no Rio, mas foi para a terra do meu querido, amado padrinho Armando Nogueira, que é de lá também, Chapuri, que eu acho que é uma terra que criou poetas, criou escritores. Ele também era um grande escritor, era um grande poeta, foi um grande jornalista. E talvez, assim, além da floresta, que é isso que você enxergou lá, se você tivesse ficado na cidade, talvez você tivesse escolhido outra profissão, talvez não tivesse esse olhar além, escrever histórias e ter essa facilidade de colocar isso dentro da vida das pessoas. Então, isso, para a gente, foi muito bom, foi delicioso. Você passou aqui, foram quanto tempo? Acho que mais de 2 horas quase, de conversa, em que você nos colocou muitas informações que eu acho que muita gente vai levar para a vida, ou para fazer reflexão, ou para quando a gente estiver, às vezes, até sobre uma própria auditoria de trabalho, tratando de um tema, que é algum tema que a gente ouviu aqui, a gente ouviu sobre violência, a gente ouviu sobre diferenças, a gente ouviu sobre coisas engraçadas que acontecem, que as pessoas, com determinado tipo de atitude, levam a situações ou criam situações. Então, isso acaba engrandecendo a gente aqui no tribunal como entidade, porque eu acho que a gente aqui não conversou sobre novelas, a gente pegou suas novelas e fez uma conversa sobre a vida, sobre a estrutura humana, sobre o que a gente faz, o que a gente trabalha, o que nos leva, o que nos move. E talvez por isso as novelas sejam um instrumento poderoso, porque acaba entrando na casa da gente de uma forma agradável e faz a gente refletir. Então, agradecer muito a sua vinda. Espero que você também tenha gostado, porque eu sei que você estava nervosa, porque não é uma coisa que você gosta muito de fazer, de estar aqui dando... o bate-papo, acho que é mais agradável. Não, eu gosto muito, eu gostei muito de estar aqui com vocês. A Elba sempre está falando, de uma maneira geral, desse ambiente que ela gosta tanto. E, por extensão, eu já gostava de vocês quando cheguei aqui, porque a Elba é uma pessoa muito querida. E eu fiquei contente de ter vindo. Eu estava assim, o que eu estava dizendo para a Elba, que você disse que eu fiquei nervosa mesmo, é porque eu fiquei pensando assim, mas vocês querem que eu fale de quê? Fala de novela. Eu falei, meu Deus do céu, mas vou falar de quê? O que as pessoas, qual o interesse das pessoas que estão lá? E aí saiu tudo certo, né? Fluiu.
porque na realidade você fala de tudo, né? Exatamente Sim, isso. sim, mas é um aí papo que- geralmente te diz assim, quero que você fale de tal coisa, entendeu? E aí não tinha essa tal coisa. Aí eu disse, meu Deus do céu. Então, assim, Porque foi surpresa, eu não sabia do que eu ia falar. e para nós foi um prazer, porque assim, o nosso mês da mulher, a primeira vez que o tribunal faz o mês da mulher, muito baseado, lógico, numa data que precisa ser lembrada, mas Sim. estendida por um mês para a gente poder ter alguns assuntos que vêm sendo trazidos aqui, que a gente vem tentando colocar e fazer com que as pessoas participem mais, mas também não foi, da mesma forma que você falou que não gosta, eu também não gosto da militância. Então, assim, para mim, o feminismo militante não ajuda, atrapalha no crescimento da mulher. Eu acho que o mês da mulher diluído foi uma forma da gente não fazer a militância, da gente fazer as discussões sem a militância, trazer quem a gente conseguisse trazer, sejam as mulheres aqui do tribunal, como os homens, para discutir mesmo, para poder, de repente, chegar um dia que a gente não precisa ter esse mês da mulher para sequer estar discutindo esse assunto, que seja um assunto já pacificado e dentro da vida de todos nós. Então, agradecer muito, porque você brindou nosso mês da mulher com um bate-papo aqui muito bom, de excelência. Espero que você retorne um dia de novo. Vai ser, Vai ser um prazer, Márcia. vamos ter várias. E quem sabe agora a gente vai ter uma mulher que vai abordar alguns temas. A Carol, para a gente, a surpresa, porque a Carol saiu de maravilhosa. entrevistadora para especialista em novelas. E ela sabe me de tranquilizou, tudo. porque ela sabia de Sei tudo. lá, no próximo novela você pode ter um papel para ela, de repente. Então, agradecer. Obrigada, gente. E ó, é só um mimo para você guardar na sua casa. Não dura muito, mas é uma flor que eu particularmente amo. E seja bem-vinda. Você veio e é super bem-vinda aqui no nosso tribunal. Obrigada, gente.